Quem vem primeiro? No ano passado foi a Bahia. 34.507 casos, Rio de Janeiro, 26.376 casos. 26.376. Eu deixo com vocês isso aqui, se vocês Bahia, quiserem. é 34 e quanto, Bahia? 34.507. Eu deixo isso aqui para vocês. As ações de controle que nós realizamos no ano passado, inclusive o dia da dengue em novembro, nós já temos uma modificação. Vocês vejam que no ano passado o pico da dengue sempre é nos primeiros meses do ano. Aqui é janeiro, aqui é fevereiro de 95, e aqui é janeiro e aqui é fevereiro de 96. Já houve uma redução significativa. Entretanto, isto não garante o controle. Qualquer redução no controle, volta tudo. Independente do mês, ministro? Mais nos meses de chuva, porque o desenvolvimento do mosquito, ele ocorre em água relativamente limpa. Então você tem pneus jogados, tem latas jogadas, tem vidro nos muros, tem vaso de flor no cemitério, tem vaso de flor. E isso quando chove, o mosquito coloca os ovos na borda da água. Quando chove, sobe o limite da água, aqueles ovos eclodem, vem a larva, uma semana depois está o mosquito. E aí, outra vez põe, outra vez eclode. Então, é no período das chuvas é que o problema é mais sério. Nós hoje temos praticamente o mosquito em todos os estados, menos 4. Vocês veem que aqui está o número de municípios por estado onde se detectou o mosquito. Eu digo a vocês... É Amapá, Amazônia, Acre? É Acre, Amazonas e Rio Grande do Sul. No resto do país, sempre tem municípios, depende do estado mais ou menos. Eu, quando era secretário... Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Amapá, ainda não se detectou o mosquito. Mas com o transporte de caminhão, de carga, de não sei o quê, esse mosquito está caminhando pelo Brasil. Ele foi reintroduzido por Salvador em 1970 e ele está se espalhando pelo Brasil. Em 1980, eu era secretário de Saúde em São Paulo, tinha 2 ou 3 municípios de São Paulo que tinham mosquito. Hoje tem 401 municípios do estado que tem mosquito, Aedes aegypti. O senhor deixa sem mapa também? Eu deixo tudo para vocês. Bem, o problema é o destino final do lixo coletado. Esse é um dado que eu mostrei. 76% do lixo coletado é jogado em lixão no Brasil. Então eu mostrei essas fotos de caminhão jogando lixão, convivência com urubu nas cidades, então latas, garrafas, tudo no lixão. Isso tudo serve para criadouro, carros abandonados, pneus, principalmente pneus descobertos, os pneus abandonados. Esse é um dos grandes focos criadores de mosquito. Por isso, eu não sei se vocês lembram quando se começou a pulverizar em São Paulo, foi nas borracharias. O pessoal, por que na borracharia? Porque está pneu jogado, o pneu tem que estar coberto, não pode estar jogado. Bem, o outro problema que nós temos é o abastecimento de água. O abastecimento regular de água, ou o abastecimento de água encanada e tratada na população urbanizada, ela atinge 86% da população. Mas o abastecimento regular é de 60%. Então, você tem 26% com abastecimento irregular. Inclusive cidades como São Paulo. Tem água 2 vezes por semana em determinados bairros. E isto cria problema, porque quando você interrompe o abastecimento e tem 13,7% sem rede de abastecimento, o que acontece com a população? Ela começa a coletar água. Ela coleta água em panelas, ela pega tambor para botar água, e ela, enfim,
tem uma série de situações e isso fica descoberto, as caixas d'água são descobertas. Esses muros que têm vidro, isso é um excelente criador de mosquito, porque naqueles vidros se forma coleção de água, o mosquito vem, bota o ovo ali, e chove, eclode, e aí nós estamos complicados. Então precisa, as calhas de chuva, quer dizer, você tem as calhas ficam praticamente obstruídas, é um ótimo reservatório para o mosquito botar ovo e criar. Então isso precisa de uma educação da população. Em novembro nós fizemos uma campanha desse tipo e isto foi... teve assim algum resultado e é por isso que no começo deste ano nós tivemos uma incidência menor. Vocês lembram? A incidência foi quanto menor, ministro? Bom, nós tivemos, eu te dou em números, nós tivemos em janeiro de 94, eu vou deixar esse mapa com vocês, em janeiro de 94 tivemos 12.290 casos, em fevereiro tivemos 19.150. Em janeiro deste ano tivemos 9.500 casos, e em fevereiro 3.900. É janeiro de 95. Janeiro de 95. E em fevereiro, mas você vê pelo gráfico a tendência de queda. Ministro, repete os números de janeiro e fevereiro de 95, por favor. Em 95 tivemos 12.299 casos em janeiro. Em fevereiro tivemos 19.151 casos. Em março tivemos 33.737 casos. Em janeiro deste ano, nós tivemos 9.541 casos. Em fevereiro, 3.917. Mas você não acha que pode aumentar os casos agora, por causa das chuvas? Pode, mas você vê a tendência do gráfico. Quer dizer, de janeiro para fevereiro cresceu no ano passado, de janeiro para fevereiro diminuiu nesse ano. A lei da educação é a única forma que o governo tem. Não, eu já vou explicar para vocês. Eu mostrei também aos ministros e ao presidente uma comparação entre o que aconteceu no Sudeste Asiático e o que está acontecendo, e o que está acontecendo nas Américas. Porque a dengue não é só no Brasil. Nós temos dengue em todos os países da América Latina hoje. No Sudeste Asiático, o aumento da transmissão do dengue foi observado entre os anos 50 e 70. E nas Américas, entre os anos 70 e 90. A primeira epidemia de dengue no Sudeste Asiático ocorreu entre as décadas de 50 e 70. E o aumento da frequência de epidemias nas Américas ocorreu entre 70 e 90. Ou seja, nós estamos 20 anos atrás, porque a reinfestação lá foi muito mais precoce do que aqui. Começou em 1950. Nas Américas começou em 1970. Bem, e aí começaram a aparecer casos de dengue hemorrágico, que é o grave. Hoje, no Sudeste Asiático, nos anos de 1980 para cá, são epidemias de dengue hemorrágico com centenas de milhares de casos notificados e milhares de óbitos. Ou seja, como nós estamos atrasados 20 anos, ou as coisas estão acontecendo aqui 20 anos depois, se nós não tomarmos alguma medida importante, nós vamos ter epidemias de dengue hemorrágico. Nós já tivemos no ano passado no Ceará, vocês se lembram? A imprensa noticiou largamente, tivemos casos de dengue hemorrágico no Rio de Janeiro. Então está começando a aparecer, porque como tem muitos doentes que tiveram dengue uma primeira vez, na segunda vez, frequentemente, eles têm o dengue hemorrágico. Então é preciso tomar uma medida. E nós discutimos as razões, etc., e a estratégia que nós estamos propondo para esse trabalho. Nós vamos fazer a nossa estratégia, nós fizemos esse projeto com vários grupos, um grupo discutindo entomologia, quer dizer, os aspectos do mosquito, outro grupo discutindo o combate ao vetor, o outro grupo discutindo a vigilância de portos, aeroportos e de fronteiras, porque a reintrodução do dengue se fez pelo Porto de Salvador, em 1971. De maneira que isso precisa de um controle muito mais rigoroso de portos, aeroportos, os aviões que chegam e que podem trazer mosquito de outros países, etc. De maneira que nós estamos
Então, estamos propondo, o projeto do Ministério, é que nós tenhamos os centros de controle. Esse projeto ele terá que ser feito junto com os estados e os municípios. E nós temos uma fase preparatória que já está agora sendo implementada, e esta fase preparatória prevê uma fase de ataque. Nós classificamos os municípios em 4 categorias. Os municípios que têm o mosquito e que têm dengue, é que nós chamamos de A. O município que tem o mosquito e não tem dengue é B. O município que está sem infestação de vetor há pelo menos 1 ano, sem mosquito, que é o C, e o que está sem mosquito há pelo menos 2 anos, que é o D. Então, a fase de ataque, nós pretendemos desencadear no mesmo dia, em todos os municípios que têm um mosquito e que têm dengue. Isso será feito num único dia, começar no mesmo dia no país inteiro. Para isso, nós temos que fazer uma série de situações. Nós temos que fazer um pacto dos governadores, nós temos que apresentar isso no Congresso Nacional, nós temos que elaborar planos pilotos que estão sendo elaborados na Bahia e no Rio de Janeiro. Nós precisamos fazer reuniões com as secretarias estaduais e municipais, nós precisamos consolidar um plano nacional, adquirir equipamento, preparar recursos humanos. E isso não se faz de repente. Nós gastamos 8 meses para fazer o projeto. Nós achamos que nós precisamos de 1 ano para preparar o ataque. Ou seja, isto não é um projeto do Ministério da Saúde, tem que ser um projeto do governo. Tem que ter vários ministérios envolvidos, não é? E por isso, esse projeto, o presidente, quando eu apresentei, ele achou conveniente convocar vários ministros e vários ministérios que estariam envolvidos, como o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, os ministérios militares, Ministério da Fazenda, Ministério do Turismo, Indústria, Comércio e Turismo, Ministério do Meio Ambiente. E nós pretendemos organizar uma comissão executiva nacional, que seria a autoridade nacional no assunto, e isto ser implementado em nível estadual, com comissão estadual e comissão municipal, com mobilização de sociedade. Quer dizer, é um enorme projeto para acabar com o risco de uma doença que é grave. O presidente deu o sinal verde, quanto que custa? E isso significa que daqui a 1 ano já estaria se implementando essa... A nossa proposta, eu apresentei ao presidente e aos ministros duas propostas. Quanto custa? Ele perguntou. Esse projeto completo, com todos os componentes, saneamento, operações de campo, preparação de pessoal, entomologia, recursos humanos, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e laboratório, isso custa, para ser feito em 96, 97, 98, custa 4 bilhões e meio. 96, 97, 98. E com este projeto nós conseguiremos eliminar a dengue, doença, neste governo. E as ações continuadas eliminarão o mosquito. Bem, este recurso, ele está contemplado no Plano Plurianual de Investimentos do governo. Para o setor saúde e saneamento, o Plano Plurianual prevê a aplicação de 55 bilhões e meio, em números redondos. Ou seja, para executar esse plano, nós precisamos menos de 10% dos recursos para saúde e saneamento do plano plurianual, o que equivale a 1 bilhão e meio por ano. E isto é perfeitamente possível de ser obtido. A alternativa que eu apresentei ao presidente foi que, na nossa opinião, a melhor época para nós fazermos o ataque seria em março do ano que vem. Então, nós gastaríamos este ano e o começo do ano que vem na preparação, com todas estas
mobilizações que são necessárias, adquirindo material, preparando inseticida, preparando as escolas, utilizando os alunos, preparando os professores, a própria mídia, enfim, conscientizando a população. E isso não pode ser feito de improviso, isso tem que ser feito, isso é uma coisa séria, porque isto vai ter reflexos na erradicação, na estratégia continental. Nós já discutimos este assunto na reunião no Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde. A Organização Pan-Americana já constituiu uma comissão, já está consultando os diferentes países e nós estamos caminhando na frente, montando a estratégia que eventualmente nós poderíamos expandir para os outros países do continente. Porque nós não podemos erradicar o mosquito no Brasil e ter os países limítrofes com a presença do mosquito. Nós temos que fazer isso como fizemos com poliomielite. E vocês sabem que a poliomielite está erradicada, mas nós continuamos vacinando com poliomielite, porque ainda existe poliomielite em outros países do mundo. Não existe nas Américas, mas existe em outros países. E se nós não mantivermos a consolidação do que nós conseguimos, pode voltar. Esse é um projeto que vai ter repercussão continental e, eventualmente, em outros continentes. De maneira que é uma coisa que precisa ser preparada com muito cuidado, com muito critério, com uma mobilização. Nós precisamos de um pacto de governadores, nós precisamos dos municípios, enfim. E este projeto, ele se enquadra perfeitamente na estratégia do Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde, ele é basicamente um sistema descentralizado a nível municipal. A descentralização a nível municipal faz com que o papel do governo federal seja um papel de apoio técnico e financeiro. Então, exatamente o que nós vamos fazer nesse projeto. Nós vamos dar o apoio técnico e financeiro, nós vamos montar a proposta, mas a execução vai ser feita a nível municipal. E isso está absolutamente dentro da estratégia do Sistema Único de Saúde. Nós temos o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, todos serão envolvidos neste projeto para que ele tenha a capilaridade necessária. Ele não será um projeto centralizado, ele será um projeto absolutamente descentralizado, mas com um comando central, estadual e municipal e com participação da sociedade. Até março, o governo mantém as ações que estão sendo feitas para erradicar? Sim, nós vamos manter as ações de controle, evidente. Isso vai ser mantido e vamos preparar a fase de ataque, que será desencadeado no mesmo dia em mais de 2.000 municípios. Mas quantos recursos vão ser liberados? Quantos recursos começam a ser liberados esse ano? Assim? Não, nessa fase preparatória, o que se precisa de recurso não é um absurdo. Quer dizer, essa fase preparatória, o que está estimado de recurso, é uma coisa... eu tenho aqui... Esses números eu não guardei de memória, porque eu não considero esse detalhe importante, porque no momento em que você tem a decisão política para fazer isso, você vai fazer. E como os recursos estão previstos no plano plurianual, havendo a decisão política, eles serão liberados, e não serão recursos apenas do governo federal, serão recursos do governo federal, estadual e municipal. O presidente tomou essa decisão política, então? O presidente tomou essa decisão. E os ministros presentes convalidaram essa decisão, já solicitou que nós constituíssemos uma secretaria executiva que ficará junto ao Conselho Nacional de Saúde e com a Casa Civil. Nós devemos preparar proximamente o decreto de constituição da Comissão Interministerial. O presidente fará uma convocação dos governadores
nós vamos fazer o trabalho com as secretarias estaduais, quer dizer, agora é todo um processo de preparação e de articulação. Já tem uma pessoa que vai Tem, é a doutora Fabiola Aguiar. Vai ser Que é a coordenadora, executiva. que é a coordenadora do Conselho Nacional de Saúde e foi a responsável por todo o trabalho de coordenação na elaboração deste projeto. Ministro, só para entender, esse ataque, ele passaria por saneamento, por campanha, por esclarecimento, é tudo. Esse ataque é um conjunto de ações. Nós vamos fazer o levantamento da situação do lixo por município, e isso vai ser feito por cada município. O Estado coordena essa ação, o que deverá ser feito, porque nós temos 76% do lixo de lixão. E o Exército Exército, Marinha, Aeronáutica, todos vão ajudar. Todos vão ajudar. Vai ser implementado em março de 97. A fase de ataque, sim, março de 97. Ministro, O que nós vamos ter até lá vai ser uma preparação para essa fase de ataque. Não, nós continuamos com o controle que nós estamos fazendo, porque uma coisa é você fazer ações de controle e ficar correndo atrás da doença. Quer dizer, você tem mosquito em não sei quantos municípios, mas não tem dengue. Não tem dengue, então você não está fazendo grande coisa. Começa o dengue, aí faz aquele movimento e você correr atrás. Nós precisamos correr à frente. o dia do ataque vai ser a finalização do projeto em si, que vai começar agora. Vai ser o início do projeto. Essa Essa fase agora, da agora até março do ano que vem, vai ser uma fase preparatória. Quer dizer, você está preparando o que você vai fazer. Além desse primeiro ataque, vai continuar sendo continuado. Aí você vai ter a consolidação e depois você vai ter a manutenção, que vai ser permanente. Por isso é que tem que ser um projeto de governo e de nação. Não é um projeto de um governo. Veja o que aconteceu com a poliomielite. Nós começamos a vacinar em 1980. Os outros governos estão mantendo os dias de vacinação. Já foram vários governos. De 80 a 96, são 16 anos que nós estamos mantendo vacinação, 2 dias por ano, todo ano vacinando todas as crianças abaixo de 4 anos. Isso chama-se consolidação, manutenção. Então não pode ser o projeto de um ministério. E também não pode saneamento ser discutido no ministério, o lixo no outro, não sei o quê. Isso tem que ser integrado. Porque todo o processo, se você quer melhorar o meio ambiente, se você quer diminuir esses focos de contaminação que interessam o meio ambiente, interessa o Ministério da Saúde, interessa o Ministério do Planejamento, então o governo tem que agir de uma forma integrada. E é isso que nós estamos propondo neste projeto, que vem de encontro ao que se está pretendendo fazer a partir de agora. Ok? Só como é que chama o plano? Chama-se Plano Diretor de Erradicação do Aedes aegypti do Brasil, elaborado pelo Ministério da Saúde, em articulação com o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais, que é o CONAS, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais. Quer dizer, já houve na elaboração do plano a participação dos secretários estaduais e municipais. E isto já está, vamos dizer assim, isso foi apresentado no Congresso de Medicina Tropical, vai ser apresentado em setembro na 10ª Conferência Nacional de Saúde, vai ser apresentado na reunião da SBPC, e eu vou fazer a apresentação deste projeto na reunião do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde em Genebra. Ou seja, o Brasil está assumindo uma posição de comandar a erradicação do Aedes aegypti. Mudando um pouquinho de assunto, ministro. Pois não. Essas denúncias que apareceram lá na imprensa nos últimos dias a respeito de irregularidades em bancos de sangue, como que o Ministério pretende agir para fiscalizar e tentar... Não é como pretende, como ele está agindo, porque isso foi feito pela fiscalização do Ministério, junto com a fiscalização do Estado. O que nós estamos fazendo agora, no ano passado, vocês se recordam, nós fizemos o recadastramento de todos os laboratórios de produtos farmacêuticos. Nós interditamos 107, nós cancelamos o registro de mais de 200 laboratórios de produtos farmacêuticos. No fim do ano passado, terminada esta
tarefa com os laboratórios, que agora fica na fase de manutenção, nós começamos o processo de recadastrar e de rever todos os hemocentros e os bancos de sangue. São um pouco mais de 1000. E nós já estamos fazendo isto. Então, no Rio de Janeiro, foi esta fiscalização que detectou irregularidades inaceitáveis e interditou a unidade. Nós estamos encaminhando, por exemplo, uma das estratégias é encaminhar soros que tenham doenças conhecidas para os bancos de sangue do Brasil inteiro, para que eles identifiquem que doenças tem naquele soro. Ou seja, nós estamos avaliando a qualidade dos exames de laboratório que eles fazem. Nós terminamos um treinamento dos auditores, porque nós reformulamos o Sistema Nacional de Auditoria, nós terminamos um treinamento dos auditores para rever todos os serviços de diálise no Brasil. Nós temos perto de 25 mil doentes em hemodiálise. Cada doente em hemodiálise ou em diálise peritoneal custa R$ 1.300 por mês. É preciso rever estes serviços e isso está sendo deflagrado agora. Vocês viram, a imprensa mesmo está noticiando o que aconteceu num hospital em Pernambuco, que usava água que vinha com carro-pipa, onde se colocava cloro de forma... Quer dizer, não pode, o Brasil não pode mais admitir estas coisas. Nós temos que trabalhar na avaliação da qualidade. Nós já reduzimos muito as irregularidades, fraudes, etc., do sistema de saúde, colocando as críticas no sistema. Quer dizer, quando se dizia, o sistema paga parto em homem, paga vasectomia em mulher, e a pessoa dá risada. Isso pagava. Porque pagar parto em homem equivale a um banco pagar um cheque de quem não é correntista do banco. Significa que não tem controle. Nós estabelecemos os controles e colocamos as críticas. Hoje eu recebi, quando despachava lá na Câmara com os deputados, um prefeito e um diretor de uma Santa Casa que veio reclamar que o sistema está glosando as internações no hospital dele. Eu disse, por que está glosando? Ele disse, não, porque nós tínhamos 93 leitos, mas nós ampliamos para 300, mas não comunicamos. Eu disse, tudo bem, se você tem 93 leitos, o sistema diz que você não pode, com 93 leitos, internar o número de doentes que você disse que internou. Tem que recadastrar. Quer dizer, as críticas que nós estamos colocando no sistema já estão permitindo cancelar coisas desse tipo. Por exemplo, de repente o município coloca 6.000 consultas no mês, e o município tem 2 médicos. Não dá para fazer 6.000 consultas no sistema. Isso eu chamo de críticas no sistema de processamento. Nós colocamos 170 críticas. E agora nós estamos reformulando o Sistema Nacional de Auditoria. O que aconteceu é que em 94 foram internados no Brasil 15 milhões de pessoas. As críticas que nós colocamos, por exemplo, septicemia. É uma doença que precisa ficar internado muitos dias. Davam alta curada com 2 dias. Grande queimado, alta curada com 3 dias. Broncopneumonia, alta curada com 1 dia. Não pode. E essas críticas foram sendo colocadas. Resultado. Em 94 internamos 15 milhões. Em 95 internamos 13. Reduziu 2 milhões de internações. E agora estamos reformulando a norma operacional básica para ambulatórios, para acertar. Quer dizer, nós precisamos acertar todas essas coisas no país e, simultaneamente, conquistar novas fontes de recurso para recompor o esquema financeiro, para revalorizar os procedimentos, para que os hospitais voltem a atender emergência, para que se descomprima a emergência nos hospitais públicos que só atendem emergência. Ou seja, é todo um grande processo que nós estamos trabalhando nele e vamos caminhando. Nos bancos de sangue e hemocentros que forem constatadas essas irregularidades, eles vão sendo fechados? Foram fechados. Esse do Rio de Janeiro, eu deixo isso aqui se vocês quiserem. Esse do Rio de Janeiro, ele cuidava dos hemofílicos. Ele tinha mais de 500 hemofílicos que ele cuidava. Evidente que quando nós interditamos, nós providenciamos para o hemocentro no Rio de Janeiro
o fator 8, o fator 9, tudo que o hemofílico precisava. E quando nós interditamos um banco de sangue, nós providenciamos o envio de sangue por outros hemocentros para cobrir aquele hemocentro. E é por isso que nós estamos desencadeando uma campanha de doação de sangue. É preciso estimular as pessoas a doarem sangue, não porque tem um parente, um amigo internado, mas doarem sangue, serem doadores de repetição. Doar sangue 4 vezes por ano é uma coisa saudável para quem doa e resolve o problema que nós precisamos do sangue. Para liberar um frasco de sangue hoje, nós precisamos fazer 13 exames contra HIV, HLTV, sífilis, chagas, etc. É um número enorme. Então, é preciso que o volume de doações acompanhe isso, inclusive para permitir que a gente faça os hemoderivados, que é o que nós estamos buscando fazer agora. Obrigada. Obrigada. Isso aqui... Não, do Rio não. Tem. Olha.